Olá, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Começa agora nosso ciclo de debates. Eu sou a professora Luciana Elias, professora da Universidade Federal de Jataí e também sou sindicalizada na DUFG Sindicato. Estou pró-reitora de assuntos da estudantis da Universidade Federal de Jataí. Desde o mês de maio deste ano, Bolsonaro já falou 90 vezes de fraude eleitoral. Além disso, desde o início do seu governo, o presidente tem promovido ataques contínuos à nossa democracia e à soberania nacional, com projetos que vão desde reforma da Previdência, que foi aprovada em 2019, até a PEC do voto impresso, que é um absurdo. Na esteira do desmonte do Estado brasileiro, estão ainda a reestruturação ministerial, muito poder para o Centrão, privatização das nossas maiores empresas, maior velocidade ainda, e o descrédito ao funcionalismo público. E a gente vê só notícia de rachadinhas, de uma falsa reforma tributária, que só vem beneficiar o mercado financeiro e outras coisinhas mais, que nós vamos discutir com os nossos companheiros que hoje participam da nossa mesa. Em meio a maior crise desse século, Bolsonaro ainda extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e desmonta órgãos e políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico. E o Congresso? O Congresso é uma piada. O Congresso, que tanto era acusado, né, pelo Bolsonaro, que o Centrão não vai ter vez, hoje está cada dia com mais poderes. E com poderes que muitas vezes atrelado não ao povo, e sim ao mercado. Mas, para ajudar-nos sempre nessa discussão, vamos apresentar nossos fantásticos convidados. Professor Newton Brandão, presidente do Provis Federação, e também o advogado e presidente da Associação de Egressos e Egressos da UFG, Eliomar Pires. Com a palavra a vocês, começando pelo Brandão, para fazer suas saudações iniciais. Boa tarde, Brandão. A gente sempre apanha um pouquinho na hora de acionar o microfone. Boa tarde, Luciana. Satisfação estar aqui contigo. Boa tarde, professor Eliomar, professor também, né, advogado, mas eu sei que tem uma atividade acadêmica forte aí, preside a Associação dos Egressos aí da UFG. É uma satisfação muito grande estar nesse debate hoje com vocês, nesse tema que é muito importante para nós, compreender quais são as limitações que nós temos na luta política, porque podem demonizar a política enquanto quiserem, mas todas as soluções vão passar pela política, vão passar pela mediação política. Então, esse debate é importante, eu espero que possa contribuir ao longo dele aí para a nossa compreensão e para a formação das nossas lideranças políticas, sindicais, os nossos professores e as nossas professoras de todo o Brasil. Obrigado, boa tarde, Eliomar, presidente daquilo que eu também sou, egressa da UFG. Boa tarde, Luciana, boa tarde, Brandão. Eu quero inicialmente agradecer o convite e dar um abraço aí no Flávio, que está em São Paulo nessa hora, curtindo aquele gelo de lá, né? Ele que entrou aí no chat parabenizando o debate. Agradecer o convite da Angélica, que está assessorando o ADUF nessa programação, e concordar com o professor Brandão. Sem política não há solução. E como a gente precisa separar o joio do trigo, é preciso dizer qual político que presta e qual que não presta, porque colocá-los todos no mesmo saco é um erro primário e que não dará solução para os problemas da sociedade. Então, eu acredito que esse debate poderemos abrir luzes, né, para
para enxergar a luz no fim do túnel e encontrar solução, sobretudo para um ambiente universitário. A universidade, como já na campanha desse presidente genocida, nomeou a universidade como o campo dos inimigos. E nós não podemos aceitar isso, né? A sociedade encontra solução para os seus problemas exatamente nas universidades. Não há nenhuma sociedade que encontrou solução sem se apoiar no estudo, na formação da ciência, no debate científico e na pesquisa, né? Então, acho que o debate vai ser profícuo. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso, da UFG Sindicato, e a todos que assistem e podem participar à vontade. Bom, vamos tratar sobre as PECs do maior interesse do governo Bolsonaro no Congresso hoje, que são reforma administrativa, reforma tributária, né, que está, esses projetos de lei a bel prazer do Ministério da Economia, e os interesses do mercado. E o PEC do voto impresso, e aquela famigerada revogação da PEC da Bengala. Eu gostaria que vocês tratassem brevemente de cada uma dessas PECs que eu citei aqui, e a opinião de vocês sobre como ela desmonta o Estado e a nossa soberania nacional. Por favor, nosso convidado de mais longe, Brandão. Muito bem, vamos lá. Acho que é importante, Luciana, que aqueles que nos escutam, eu saúdo, estou vendo aqui no chat muita gente conhecida, muita participação de diversos pontos do Brasil, né? E aproveito para parabenizar o ciclo de debate que a DUFG faz toda semana, tem sido bastante. Aliás, eu tenho assistido alguns no Facebook. O último que eu assisti eu achei fantástico, que trata a questão da privatização da Eletrobras. Todo mundo tem que assistir aquele vídeo, porque ele joga luzes do que representa, na verdade, a privatização da Eletrobras e a perspectiva de privatização das estatais brasileiras. Eu digo isso por quê, Luciana e Eliomar? Porque é importante que a gente compreenda de que nós vivemos com um governo que tem um projeto político. Já ouvi muitas vezes que Bolsonaro é tão incompetente que não tem projeto político, que ele estaria nadando de acordo com a correnteza, à medida que as coisas fossem acontecendo. Eu sou defensor da tese que é o contrário. O Bolsonaro ele é um marionete de um projeto político controlado pelo mercado, não só por uma elite sanguessuga brasileira, uma elite que não tem um projeto nacional, mas que está vinculada ao grande capitalismo internacional. E ele está implementando de forma muito competente um projeto de desmonte do Estado. A proposta do Estado mínimo. Se a gente olhar todas as reformas, né, você pontuou aqui para nós falarmos da reforma administrativa, a reforma tributária e o voto impresso. Mas todas as reformas que já foram implementadas, desde a reforma da Previdência, que você citou também, passando pela reforma trabalhista, passando por todas as reformas propostas, todas têm um princípio básico: tirar do Estado a sua capacidade de prestação de serviço público. Esse é o objetivo. Quando eu tiro o Estado, o que eu faço? Eu transfiro a responsabilidade para a iniciativa privada. O Bolsonaro disse lá em Nova York que ele foi eleito para desmontar o Estado. Ele está cumprindo. Esse é o projeto que está sendo implementado. Então, veja, nesta linha e compreendendo isso, sem entrar no mérito das demais reformas, se eu falar da reforma da Previdência, por exemplo, acabou a Previdência no país, né? A gente está vendo hoje cair na ficha de muita gente que está chegando à conclusão que não vai conseguir se aposentar, porque se ele se aposentar, a sua qualidade de vida vai ser tão ruim que vai continuar trabalhando enquanto tiver forças para poder trabalhar, ou seja, na hora que estiver morrendo e não tiver mais o que fazer, é que ele vai pensar em aposentadoria, e aí não tem mais vida para viver, né? Essa é a realidade. Mas pensando nessa que vai na mesma linha, eu tenho dito muito, Elias, Eliomar, desculpe. Eu tenho dito muito, Eliomar, que a reforma administrativa é a pá de cal no serviço público brasileiro.
ela definitivamente desmonta a estrutura a estrutura de Estado, de bem-estar social, aquele Estado que nós lutamos na Constituição de 88. Nós poderíamos passar por diversos aspectos, né, da reforma administrativa, né? Alguns avanços já tivemos, por exemplo, o princípio da subsidiariedade, que seria dizer claramente na Constituição que o Estado só participaria daquilo que a iniciativa privada não passasse. No primeiro relatório ele saiu. Não quer dizer que saiu definitivamente, mas o fato concreto é que ele mostra de forma clara a que veio a reforma administrativa. O segundo ponto que é muito importante colocar, e que está muito claro hoje, é quando se joga para a sociedade esse debate, coloca a reforma administrativa como privilégios. Ora, privilégio do servidor público, quando, na verdade, você vai analisar qual é tanto em termos de quantidade quanto em termos de remuneração, os servidores públicos, mais de 60%, 70% está com um salário entre 2 mil e 3 mil reais, 3 mil e poucos reais. Ou seja, não tem privilégio nenhum daqueles que serão atingidos pela reforma. Por quê? Porque estão fora da reforma militares, que é uma grande sangria na finança pública brasileira, está fora da reforma os grandes salários, juízes, promotores, procuradores, etc. Aqueles que têm privilégio, se quisermos trabalhar, que ganham mais do que o teto e que lutam, inclusive, para ter mais do que o teto, aqueles que têm benesses e benefícios como auxílio paletó, auxílio livro, auxílio não sei mais, esses estão todos fora da reforma. Aí dizem, nós queremos férias só de 30 dias. Bom, mas se o servidor público tem 30 dias de férias, quem tem mais de 30 dias de férias está fora da reforma, né? Então, o conjunto da obra apresentado, todo ele é uma farsa quando se apresenta para a sociedade brasileira como se vai combater privilégio. Todos os privilégios estão fora disso. O que vai ficar? Vai ficar o fim da estabilidade. E aí vendem que a estabilidade é a proteção do servidor público, quando, na verdade, a estabilidade é a proteção do serviço público. Está cheio de exemplos. O mais recente é o servidor da saúde na CPI, agora da corrupção do governo Bolsonaro na compra de vacinas, que com certeza, se não fosse um servidor com estabilidade, estaria demitido. Né? Nós temos o caso do servidor que multou Bolsonaro quando ele era deputado ainda, e que o Bolsonaro se tornou presidente, a primeira coisa que ele fez foi caçar o cargo dele. Tem o caso daquele deputado, daquele policial federal lá também, que sofreu perseguições, e está cheio de exemplos. A estabilidade é a garantia de que um servidor não vai estar a serviço do mandante de plantão. Bom, eu não vou entrar muito mais, porque eu falaria muito, aí tem que deixar um espaço para o Elias falar também. Enfim, na questão da reforma administrativa, a questão da avaliação, é importante dizer, disse que o servidor não é produtivo. Ora, é uma grande falácia da infraestrutura do SUS, por exemplo. O que é dar conta de milhares de processos que vivem no INSS, né? Totalmente atarefado no processo, e não tem como dar conta porque não tem estrutura de trabalho. Os servidores públicos dão sangue para prestar o serviço público. E está aí o SUS para mostrar que, quando é preciso, ele dá conta desse trabalho. Então, veja, a reforma administrativa poderia pegar outros aspectos, mas para ficar na reforma administrativa é uma baita farsa. Veja, se nós não derrotarmos a reforma administrativa, será o fim e será a privatização do Estado brasileiro. Esse é o grande desafio que nós temos hoje. Hoje à noite temos um evento dos servidores públicos federais, que vai estar no YouTube amanhã o dia inteiro, para mostrar para a sociedade brasileira de que está se tentando definitivamente privatizar o Estado, acabar com a prestação de serviço público para a sociedade brasileira. A reforma tributária, Luciana, é outra farsa. A reforma tributária que nós defendemos, e o PROIFES tem um debate muito forte sobre isso, a reforma tributária que queremos, uma reforma solidária, que inverta a cobrança de imposto no país. Hoje você cobra sobre prestação de serviço. Quem compra arroz, feijão, é esse que paga imposto. O Fernando Henrique Cardoso tirou em 98 imposto sobre distribuição de lucros.
Então, as grandes empresas hoje é tudo distribuição de lucro. Quem ganha bilhões de reais não paga imposto. Quem paga imposto, além de ser o trabalhador assalariado, é aquele que consome serviços, que paga de volta imposto novamente. Né? Nós temos um estudo que o professor Gil Vicente, né, do Prois Federação, apresentou em diversos momentos, que mostra claramente, em relação aos países desenvolvidos, a carga tributária no país, no Brasil, recai exatamente sobre os mais pobres. É isso que tínhamos que discutir reforma tributária. A proposta do governo não tem nada disso, absolutamente nada disso. E o voto impresso, para eu concluir, é uma falácia. Né? Dizer, veja, se eu chegar à tese de que a urna eletrônica é violável e que tem corrupção aqui, então não temos mais país aqui. Não temos mais país, pelo amor de Deus, porque nós estamos elegendo há 20 e tantos anos presidentes da República, deputados, senadores, etc., e até hoje não se... Eu quero acreditar de que realmente ela é segura. E o que o Bolsonaro está fazendo, para concluir? O que o Bolsonaro está fazendo é o que ele está tentando na linha do Trump. Ele tem dito, só Deus me tira daqui. Ele já disse isso várias vezes e disse publicamente. Ele está construindo, ele já tentou. O Bolsonaro não deu o golpe porque não conseguiu viabilizar as condições disso em vários momentos. Né? O ataque ao Congresso Nacional, o ataque ao Supremo Tribunal Federal é uma estratégia que ele está fazendo para, se tiver as condições ideais, dar um golpe no Brasil e implantar uma ditadura à la Bolsonaro no país. E ele está construindo a perspectiva de repente, não querer entregar o poder como o Trump fez em 2022. Ele não vai conseguir, porque ele será derrotado fragarosamente em 2022, porque nós não vamos deixar essa tragédia continuar, porque será o fim do país. Bom, enfim, creio que é isso nessa... Acho que eu falei até demais do previsto, desculpe aí. Vamos ouvir Leomar, sobre a sua perspectiva sobre as reformas e essas PECs. Olha, quando a gente ouve o Brandão, dá uma vontade de relaxar e deixar ele falar o tempo todo, porque é de uma precisão muito grande, fala fácil. Eu gostaria de ceder meu tempo para você, Brandão. Mas como eu fui chamado aqui para também falar, eu não posso frustrar aí a expectativa do Flávio, sobretudo do Flávio. Luciana, é possível exibir o vídeo 5? Eu pedi antes, enquanto procuro o vídeo 5 aí, eu quero, Brandão, só para confirmar o que você está falando, nessa fala do vídeo 5, um quase conterrâneo seu, um pouquinho abaixo, ele vai dar um exemplo de uma privatização que o exemplo diz tudo, que essa falácia, você disse tudo, o próprio, é engraçado que esse presidente da República, ele foi eleito sem mentir, só que era tão caricatural que as pessoas, debochando da política, elegeram esse elemento, falando, não, isso é só deboche, e não era deboche. Não era. Ele está cumprindo o que fez, batendo continência para a bandeira americana. Quando ele disse que ia privatizar tudo, aí sim foi deboche. Até o Palácio das Esplanadas, ele disse que iria privatizar, quem quisesse comprar. Eu acho que foi o Guedes que falou isso. Mas é uma verdade, eles querem um desmonte total. Então, para aproveitar esse tempo meu, se eu puder exibir o vídeo... Está no ponto. Então, por favor. É de mobilização e não permitir. Não podemos permitir a privatização da Eletrobras. O Brasil está indo na contramão do mundo. Mais de 800 empresas que foram privatizadas na Europa nos anos 80, agora estão sendo tornadas públicas novamente, pois os serviços prestados aos consumidores foram de má qualidade e altos preços. Precisamos tirar lições dessas privatizações que aconteceram lá no velho continente. Não podemos mais errar. Basta. A Eletrobras é uma empresa que dá lucro, está bem, é fundamental para a soberania energética do Brasil. Governos
incompetentes no mundo todo. Vendem o patrimônio público. Os governos responsáveis planejam a médio e longo prazo sem privatizar. Tá aí, Brandão. Você viu o reforço que eu pedi? Agora eu empato a peleja, Brandão. Bom, Isso. 800 empresas privatizadas na Europa na década de 80. Hoje estão sendo reestatizadas. Por qual motivo? Serviço de péssima qualidade e custo elevado. Exatamente o que eles jogam para o setor público aqui e justifica a privatização. Isso no setor de da eletricidade. E se formos falar dos outros, tudo é o mesmo exemplo. Com a diferença que a gente copia 10, 30, 20, 40 anos depois e contracorrente. A gente copia no momento errado, aliás, sempre é do momento errado, mas do péssimo momento em que eles estão fazendo a revisão. Então, essa iniciativa aí da reforma administrativa está dentro dessa política que esse governo que bate continência para o imperialismo está fazendo. Então, eu fiz questão de exibir esse vídeo apenas para exemplificar e dar respaldo ao que o Brandão disse. Eu ficaria, nesse primeiro momento, nesse ponto, porque vai ter mais vídeos aí, viu, Brandão? Obrigado. Isso. Obrigada, Leomar. Muito importante nós ponderarmos. E ele não está pensando nisso sozinho, né? A gente tem que lembrar que há uma estrutura, alianças políticas, alianças ideológicas que compõem a construção desse desmonte da nossa soberania, que ele até coloca nesse ponto também, do desmonte das nossas perspectivas de ter um país que seja para todos. Só que ele não constrói sozinho, ele tem o Congresso, ele tem as alianças políticas. E como vocês percebem a atuação dessas frentes em defesa da destruição do nosso país? Pode começar pelo Brandão de novo? Pode sim, pode sim. Veja, eu acho que aqui a gente precisa... se a gente achar que não tem solução, a gente perde a força de luta, a gente perde a motivação para a luta. Então, como é que eu queria... Eu quero dividir essa fala, Luciana, em dois aspectos. O primeiro é esse. Que congresso que nós temos? Que frentes nós temos? Veja, nós temos um governo que tem um projeto. E pelo fato de se ter esta estrutura, é um governo que tem força. Aliás, ele tem a caneta. Ele mete uma medida provisória que tem força de lei e que passa a ser executada e implementada imediatamente. Só isso já seria o suficiente para remodelar o Estado, que, aliás, é o que ele tem feito. E depois você reverter isso é muito difícil. Então, já de pronto tem isso. Segundo, nós temos um Congresso Nacional que espelha o que é esse Brasilzão de Deus, essa que é a verdade. Nós temos uma cultura oligarca neste país. Eu estava me preparando um pouco para ter alguns elementos para pensar aqui com vocês, estava lendo um estudo do DIAP, né, sobre o Congresso Nacional. Tá? Se eu for olhar esse estudo do DIAP lá e verificar como é que ele está representado, apesar de você ter tido uma grande renovação, olha, nós tivemos 269 deputados novos e somente 244 reeleitos, ou seja, 48%. 52% de renovação na Câmara Federal. No Senado foi de 85%. Ora, renovação para quê? Isso melhorou ou piorou o Congresso Nacional? Quando você vai analisar um pouco quem é quem ali, nós vamos descobrir que você tem 69 empresários. Qual é essa oligarquia empresarial do país?
Sabe que eu aposto muito e acredito que a gente tem empresários que amam o Brasil e que defendem o Brasil. Se eu não acreditar nisso, a gente não tem futuro. Mas os que têm mandado hoje é uma oligarquia empresarial, né, que está pouco se lixando para o país. Eles estão ficando mais ricos em plena pandemia. Né? Se você for olhar lá, servidores públicos, nós temos 24 servidores públicos eleitos. Agricultor, empresários da agricultura, 9, só 2 agricultura familiar. Se você for olhar a bancada da bala, a bancada do boi, eles permaneceram ou melhoraram, aumentou a bancada da bala. Então, quando você olha essas estruturas do Congresso Nacional, né, a esquerda permaneceu no mesmo nível. Numa conjuntura dessa permanecer, já é uma derrota, mas permaneceu, apesar de todos os ataques. A bancada do PT é a maior eleita do Congresso Nacional e continua maior hoje ainda. O PT, que foi execrado, né, com o impeachment da Dilma, etc., fez a maior bancada no Congresso Nacional, teve a maior quantidade de votos de legendas, voto de todos os partidos. Foi o que teve maior quantidade de votos de legenda, né? Então, mas permaneceu. Se eu somar, dizemos aí que nós temos em torno de 120, vamos falar 120, dependendo da situação vai a 130, nas melhores situações chegamos a 150, de 513, ou seja, é uma minoria muito grande, muito grande. Então nós temos um Congresso Nacional absolutamente favorável a este tipo de política. Bom, então, ele é favorável, vamos ser derrotados mesmo, então vamos para casa todo mundo, né? Então, a gente precisa conhecer o inimigo para poder lutar contra ele. Nós sabemos, é a bancada da bala, é a bancada do boi, é a bancada evangélica. Eu sou um religioso fervoroso, um católico fervoroso. Me envergonha usar o nome de Deus como esses caras usam, esses pastores que usam o cofrinho como fonte de renda para poder ficarem ricos e que o governo, até certo ponto, se ajoelha a isso hoje. Nós sabemos quem são. Essa é a realidade da sua grande maioria. E aí eu vou na segunda parte, como é que nós fazemos enfrentamento para isso? Eu vi que alguém publicou aqui, nós somos parceiros em muitas frentes. Né? Nós temos que acreditar que vale a pena lutar, e vale a pena lutar. Nós temos exemplos e vitórias importantes neste governo Bolsonaro. Não é só a aprovação do Fundeb. A aprovação do Fundeb foi por unanimidade no Congresso Nacional, e nós sabemos que esse Fundeb aprovado não é o Fundeb do governo Bolsonaro. Se dependesse dele, nem teria Fundeb. Ele queria acabar com todos os fundos. A medida provisória 914, que era uma intervenção na autonomia das universidades de nomeação de reitor, ela sequer foi votada, ela caducou. A medida provisória da carteira verde e amarela caducou. Aquela da Uni, lá da carteira de estudante, caducou. Por quê? Não é porque eles não quiseram aprovar, é porque teve todo um movimento, um trabalho de bastidor para poder que isso acontecesse, de luta política das entidades dos servidores públicos, dos sindicatos. O Proíves Federação e os seus sindicatos estiveram muito, e vocês sabem disso, Luciana, você está aí falando pelo sindicato, que é ativo neste processo, é fonte de toda uma luta para ser feita. Nós participamos, por exemplo, e hoje à noite e amanhã, estamos no movimento nacional contra a reforma administrativa, na Frente Nacional em defesa do serviço público, coordenada pelo deputado Rogério Correia e pelo deputado Alice Portugal, se eu não me engano, são os dois coordenadores. Nós temos, na questão do Fundeb, nós tivemos 16 frentes. Eu até tentei elencar as frentes de luta que nós temos aqui, mas foram 16 frentes de diversos segmentos. Por quê? Quando eu falo de educação, eu vou na Comissão de Educação do Senado ou da Câmara Federal, e lá eu tenho um espaço de luta. Naquela comissão eu consigo avançar para poder fazer essa luta. Porque quando eu falo de educação, mesmo deputados e senadores de outros partidos, eles não têm como negar a importância da educação para suas bases. Então eu consigo fazer esse enfrentamento com eles.
Se eu pego, se eu lembrar, por exemplo, nós temos a Frente em Defesa das Universidades, que era coordenada pela Margarida Salomão. Hoje eu não sei quem está nessa coordenação. Mas em defesa das universidades. Faz um trabalho fantástico de denúncia, defesa da autonomia de trabalho, que envolve um rol de parlamentares que não são só do PT, ou seja, só do PCdoB ou do PSOL. Envolve partidos também do campo de direita. Se eu pego a Frente de Defesa dos Institutos Federais, que é coordenada pelo deputado de Minas Gerais, fugiu o nome dele agora, eu sou muito ruim para nome, Reginaldo Lopes, deputado Reginaldo Lopes. Tem ali um rol de deputados que tem interlocução com a educação nos Institutos Federais em todo o Brasil. Então, isso facilita a nossa luta política. O que eu quero dizer e quero concluir com isso, Eliomar? Dizer assim, temos um Congresso muito ruim. Dizendo, renovou, mas continua a mesma porcaria, continua a mesma. Se você for olhar, tem 141 deputados, nesse estudo do diabo, estou lendo aqui, tem 141 deputados que representam tradições de família, que virou herança, né? Um sai, entra o filho, depois entra o neto, depois entra o bisneto. Famílias que historicamente ocupam os espaços da Câmara. São 141. Eu estou falando de 20 e poucos por cento deste povo que toma conta, que as famílias tomam conta. É ruim. Né? Você pega um grupo de empresários, ou seja, você sabe, mas, apesar de tudo isso, com a nossa organização, com o nosso trabalho, temos como fazer esse enfrentamento, podemos fazer esse enfrentamento, e os exemplos, claro, a reforma da Previdência passou, teria passado muito pior. Muito pior. Nós tivemos muitos avanços da reforma da Previdência que a gente conseguiu reverter nesse processo. É a luta política constante, né, que é o desafio nosso de cada dia, e para isso é que a gente precisa que a nossa base, os nossos professores e os nossos professores e professores estejam dando apoio para essas lideranças, né? Dando apoio para o Leomar aí na Associação dos Egressos, né, que faz um trabalho, às vezes eu acompanho, porque eu estou no grupo que o Leomar me colocou ali, eu acompanho as ações, é o que a gente precisa fazer no dia a dia. Claro que é muito duro, isso nos deixa cabelinhos brancos a cada dia que passa, né, mas é a luta que nós nos propusemos fazer, que os nossos sindicatos estão fazendo e que o Proifes faz todos os dias e todos os momentos sem descanso. Espero não ter Leomar. falado demais, Luciano. Leomar, a gente precisa se apropriar disso tudo, né? Desses poderes. Exato. Luciano, deixa eu aproveitar, Brandão. O João Pires tem feito um trabalho magnífico aí à frente do Fórum Goiano. Ele tem conseguido aglutinar todas as correntes sindicais e feito um movimento impressionante aqui. Talvez por isso tenha surpreendido os outros estados as mobilizações em Goiás. E o João, porque essa aglutinação que, sobretudo, o João Pires lidera, tem conseguido ter uma pauta única no movimento sindical e popular em Goiás. Isso tem sido importante. E é ele que falou aí no chat, ele falou duas questões que eu quero destacar. É preciso dizer para a população o valor o lucro que essas empresas que estão sendo privatizadas geram e o valor que ela é vendida. Ela é praticamente dada de graça, né? Eu tenho um vídeo aí, não vai dar tempo de passar, mas eu vou só citar o Paim também, fala da Eletrobras, que é um patrimônio de 600 bilhões acumulado durante 30 anos pelo consumidor. Então, é um patrimônio público de 600 bilhões, e foi vendido por quanto? Foi privatizado por quanto? Um mês de arrecadação paga o que foi vendido. É assim, algo espantoso. Isso para gerar o quê? Há estudos dizendo que o quilowatt-hora vai subir de R$ 40 para R$ 150. Quer dizer, quem ganha com isso vai cortar emprego, enfim, é um absurdo. Então, João Pires, só para aproveitar seu questionamento,
O tempo aqui não vai dar, e não é próprio para o debate, mas eu concordo com você, a gente tem que divulgar mais isso, né? E está aí o exemplo da Eletrobras, nesse caso dos 600 bilhões. Ele também fala, Brandão, que o movimento sindical nacional reclama da composição do Congresso Nacional. Imagina Goiás. Goiás nós temos, assim, com muito esforço, podemos contar com 3 votos. E aí eu quero aproveitar e vender o meu peixe aqui, o nosso peixe da Egrécia. Nós estamos fazendo um trabalho de envolvimento do setor político. Não adianta você reclamar. Político é igual folha de bananeira. Ainda bem. Se o vento bate para um lado, ele pende. Se bate para o outro, ele vai para o outro lado. Então, a gente reclamar não é suficiente. Eu gostaria de que fosse exibido 2 vídeos curtinhos, o 6 e o 7, Luciano. Eu não sei se já pode... o 6 e o 7. Bom, muito rapidamente, reitor. Vereador Anselmo, demais vereadores, colegas da universidade, todos que nos acompanham, todos que acompanham essa tribuna livre aqui pela TV Câmara, para a gente esse espaço aqui, Anselmo, ele é extremamente importante, porque muitas pessoas conhecem a universidade por o seu lado mais visível, que é um local de formação de pessoas, que, sem dúvida nenhuma, contribuiu decisivamente para a construção desse Estado. Na medicina, na engenharia, nas ciências humanas, na formação de professores, na agronomia, na odontologia, enfim, no socioeducativo. Talvez essa é a parte mais visível da universidade. A universidade se faz presente na base da ciência que é produzida. A ciência produzida na Universidade Federal de Goiás hoje, ela tem impactos para fora do país. O Marco Chaú está aqui, conhece o nosso Centro de Excelência em Inteligência Artificial, que é um dos mais renomados do mundo e funciona na UFG. E assim, nós temos inúmeras outras ações. Então, ter essa possibilidade de mostrar um pouco o que é de fato a universidade, o alcance que ela tem. A Universidade Federal de Goiás hoje está presente em mais de 200 municípios com projetos de extensão para a população em geral. Nós conduzimos um projeto hoje, que é o SAM Rural, que segunda-feira nós teremos uma reunião, terça-feira, com 45 prefeitos, que são 137 comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, que estão sendo assistidas por projetos de pesquisa e de extensão da UFG. Então, é importantíssimo isso. É importante que as pessoas conheçam a universidade por dentro. Pode... Agora o 7. Uhum. O segundo, pode projetar o 7, que é sequência desse aí. News que são disseminadas, e ainda hoje somos vítimas de fake news. Essa semana fomos vítima de uma fake news, e eu quero aqui colocar a verdade da universidade. Essa universidade que está aqui para debater, que como toda instituição tem que ser aprimorada, mas está aqui para poder construir, e é um agente do Estado brasileiro. Então é isso que eu queria deixar aqui como mensagem final. Muito obrigado. Muito bem, como no dia de hoje... Brandão, eu pedi para exibir esses 2 vídeos, eu acho que é o que nós podemos fazer. Quando eu disse que se o vento bate para um lado, a bananeira vai, ou para o outro, ela volta, é nesse sentido. A Câmara Municipal de Goiânia, hoje, apesar da sua composição, foi instituída a Frente Parlamentar em Defesa da UFG, presidida pelo Anselmo, reeleito 10 vezes, nunca foi um parlamentar progressista, revolucionário, muito menos, enfim, mas é um democrata, ele é sensível e é egresso. E fundou a Frente Parlamentar, e nós politizamos
a pauta da Câmara Municipal. Hoje você não vê nenhum vereador falando um pedacinho contra a universidade. Quando ela é atacada, é o parlamento que levanta a voz em defesa da UFG. E o sonho nosso é fazer essa frente, consolidar a frente na Assembleia Legislativa e principalmente entre os 18 deputados federais e os 3 senadores. Aí sim a gente muda, pelo menos aqui no nosso quintal, no nosso estado, esse perfil. Então é preciso não cansar, né? Não perder a esperança, como você disse, e fazer essa aliança com base no que a universidade já produz. O reitor, que eu quero fazer uma saudação especial, ele está vencendo o mandato no Andifes agora, parece que é a semana que vem, um batalhador, e a associação tem feito um trabalho importantíssimo. Eu conversei com ele agora de manhã, prevendo esse debate com o Brandão, só você tem que me assessorar aí, porque senão eu vou ficar mudo. Ele me deu uma notícia importante para a gente refletir agora. Agora, essa semana, a UFG vai usar o restante do orçamento do ano, vai ser descontingenciado. De todo o ano vai ser usado agora, nesse mês até o mês que vem. 100% do orçamento para custeio vai esgotar agora. Aí ele me falou, Elielmar, e aí? Quanto tempo, quantos dias, quantos meses a UFG consegue sobreviver no vermelho? Ele mesmo falou, no máximo 2 meses. Então, em setembro, a universidade fecha as portas. Isso se não lutarmos. E aí vem o orçamento complementar, suplementar. Né? Então, essa é a batalha que nós vamos travar. E aí nós vamos ter que levar não só para a Câmara Municipal, que são só vereadores, né, mas para a Assembleia Legislativa e a Frente Parlamentar no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar Goiana, em defesa da universidade. É bom que isso se diga. O reitor ainda falou, Elielmar, não esquece dos institutos federais. Então, além da UFG, em Goiás, são 2 institutos federais que, sem recursos, fecham as portas. E aí, aquelas 45 prefeituras que o reitor disse ali, vai ficar sem esse serviço essencial. A pesquisa que se faz aqui, em favor do combate ao Covid, né, o Hospital das Clínicas, que salvou Goiás, e, aliás, trouxe, inclusive, os brasileiros do Amazonas para se tratar aqui também, para ser atendido aqui, enfim. Então, é isso. Eu acho que essa aliança política, Luciana, que você se referiu, nós não podemos ser estreitos. Nós temos o fato a nosso favor e nós temos a população carente a nosso favor. Então, a gente tem que trabalhar. Quero, mais uma vez, agradecer ao João Pires pelo trabalho que tem feito, um trabalho amplo, e é isso. Eu acho que, sem perder a perspectiva, sem perder a esperança, lutar e trazer para o nosso lado nossos representantes, querendo ou não, estão lá, e não tenho dúvida que, se soprarmos com força, a bananeira vem para o nosso lado. Eu acho que a gente precisa ter essa plena consciência e fazer que a nossa população também tenha plena consciência que eles estão também servidores, né? Cada um dos deputados, cada um dos senadores, cada um que recebeu cada voto que está ali, pode não ter sido o meu, né? Eu faz tempo que eu não elejo ninguém, né? Faz tempo que alguém que eu voto não está lá, mas assim, a gente precisa ter uma perspectiva de que aquele cargo lá não é de algum grupo, né? É do povo brasileiro. Se a gente conseguir fazer com que a nossa população tenha esse tipo de consciência, eu acho que a gente vai conseguir fazer com que nós sopramos este vento para a bananeira, né? Que essa bananeira aí e ela voltar, né? E voltar para as nossas discussões, as discussões que realmente fortaleçam a alegria de ser brasileiro, né? E de ser brasileiro, que não está fácil, né, gente? Digamos que nessa época, assim,
ganha uma mulher preta uma primeira medalha lá nas Olimpíadas, a gente fica orgulhoso, sim, mas vamos fazer história que também em outras frentes com mais suavidade, né? Que tudo aqui é com muita discussão, e a gente, como o Brandão diz, a gente não perde a esperança e não perde a força. Às vezes com muita dor, né, Luciana? Muita dor. Muita dor, Muita muito dor. sangue, muito suor. Então, a gente queria, assim, mais um pouquinho falar sobre essa questão do servidor público, né? Que essa questão de falar que nós temos privilégio, nossa importância, como trazer para a sociedade clareza da importância, porque para nós, dentro da universidade, para nós que somos funcionários públicos, ou que para quem está mais claro o serviço do servidor público, isso é claro, mas como é que nós convencemos a nossa população de que colocar o servidor público em risco é colocar a própria ascensão dessa sociedade em risco também? Que eu acho que é isso que a gente precisa, né? A gente precisa fazer com que a nossa dialética de servidor público não seja tratada como privilégio. Não é, Brandão? Ô, Luciana, me permite, antes de fazer alguns comentários, eu acho que é importante. Eu quero, vendo o Edvar, né, repercutir aqui para os nossos ouvintes o absurdo que nós já prevíamos e que está acontecendo. O Bolsonaro tem intervido, tem atacado a autonomia universitária de diversas maneiras. Uma delas é o orçamento, Eliomar. Isso que autonomia tem a universidade quando o governo tira o seu dinheiro e asfixia essa universidade, e ela não pode fazer nada, porque vai fazer o quê? Não vai ter luz, não vai conseguir pagar a conta de água, a conta de luz, não vai ter papel higiênico no banheiro. Isso não é autonomia. Autonomia sem dinheiro não é. Essa é uma forma. Mas o governo Bolsonaro já nomeou 19 reitores que não foram os escolhidos nas listas tríplices encaminhadas para o governo federal. Reitores bolsonaristas estão sendo chamados até de reitores verde e amarelo. Olha que loucura. As cores da minha bandeira sendo tão pejorativamente sendo utilizadas. E hoje, aliás, ontem, nós recebemos, através das redes sociais, 5 desses reitores, pedindo a saída da Andifes. Andifes, presidida pelo nosso magnífico Edvar Madureira, que já é a segunda vez, um reitor comprometido com a luta com a educação pública brasileira, historicamente falando, que infelizmente não tem um momento fácil para tocar a Andifes, tem feito isso com muita sabedoria, mas mesmo assim esses reitores estão dizendo que não foram acolhidos. Eu não sei o que eles queriam lá. Eles queriam lá porque era para a Andifes dizer que o governo Bolsonaro tem que cortar mesmo o dinheiro das universidades. Será que é isso que eles queriam ouvir? Porque a Andifes diz, olha, nós não vamos sobreviver, ela está falando a verdade. E por conta disso eles estão dizendo que vão sair. Eu espero que as comunidades universitárias revertam. Por quê? Porque a Andifes não é de um reitor, ela é das universidades. Eu não sei exatamente como é que é a sua configuração, mas não me parece lógico que o reitor diz, não, a minha universidade não participa mais. No mínimo, o Conselho Universitário deveria se pronunciar em relação a isso. Então, é uma questão muito grave, é uma destruição de uma entidade de representação das universidades brasileiras, das quais nós não podemos ficar calados com este ataque, que se soma aos diversos ataques à educação brasileira. E dizer para o João Pires, quando ele diz a bancada de Goiás é pior ainda, se for comparar bancadas, João, eu não sei onde é que nós vamos achar uma melhor, porque aqui no Paraná acho que eu perderia para você, viu? Mas enfim, Luciana, veja, essa facilidade de atacar o serviço público, ela é fácil de fazer. Quem gosta, eu sou professor de matemática. Às vezes, para perguntar para o aluno vai dizer assim: qual é matemática? Por que vai dar um exemplo ruim? O exemplo vai da matemática. Por quê? Porque a matemática tem uma lógica diferenciada. E eu digo sempre para os meus alunos assim: quem gosta de alguma coisa,
que ele está sempre se ferrando, ele está reprovando. E quem gosta de alguma coisa que ele não consegue fazer, ele vai gostar de alguma coisa que eu não domino, não consigo fazer? Não vai gostar mesmo. Então, a primeira coisa para gostar é dominar. Né? Então, quem vai gostar de um serviço público que ele vai lá buscar e o serviço está mal prestado? Eu costumo dizer que o primeiro processo de privatização do serviço público é a precarização do serviço público. O Banestado, aqui no Paraná, o Banco do Estado do Paraná, era o terceiro ou quarto maior banco do país. Só perdia para Bradesco, acho, Banco do Brasil e Caixa Econômica, ou próximo disso. Em 6 meses faliram o Banestado. E privatizaram. Com o discurso, ainda montaram um monte de dívidas e privatizaram. Ou seja, o banco não tinha mais condições de prestar serviços públicos, privatizaram. Né? Se você lembrar na década de 90, com o Paulo Renato, ele queria transformar as universidades em organizações sociais. As universidades passaram 8 anos, 9 anos, 10 anos, sem ter dinheiro para infraestrutura. Os telhados, eu lembro aqui o Museu da Universidade Federal do Paraná, que caiu o telhado em obras históricas. Por quê? Porque não tinha dinheiro para poder fazer. Eu lembro de exemplos das pessoas chegarem e ter reportagem na imprensa, não tem papel higiênico nos banheiros. Quem quer ter um serviço desse? Claro que quase passou a tese de transformação das universidades em organizações sociais naquele momento. Não passou por muita luta nossa, muita força das lutas dos educadores brasileiros e da sociedade brasileira. Até hoje, o Futurice é muito resquício daquilo. O Futurice que o governo Bolsonaro tentou colocar é muito resquício das organizações sociais. Quando você vai ler o que estava projetado naquele momento, lá na década de 90, pelo Paulo Renato, e vai ler o Futurice, tem muita similaridade nas propostas colocadas ali. Então, quando você ataca o servidor, vamos pegar o SUS. O SUS agora, graças a Deus, está dando conta do recado. Mas nós sabemos o que é a unidade de saúde, onde você tem um enfermeiro ganhando R$ 1.800, né, para poder trabalhar 6 horas ininterrupto o tempo inteiro ali. E, enfim, não tem qualidade, falta médico, falta enfermeiro. As pessoas ficam na fila de madrugada, às vezes 4, 5 horas da manhã, né, e para poder, talvez, pegar uma senha, às vezes tem que fazer, como não tem para todo mundo, porque não tem médico. Às vezes precisa ficar 2, 3, 4 dias nesta fila da madrugada, no frio de Curitiba. Graças a Deus não é assim hoje aqui em Curitiba, mas já foi. Quem quer um serviço desse? Ninguém quer um serviço desse. Então, por isso que a gente tem que entender que para eu ter um serviço de qualidade, eu tenho que ter condições. Diz que servidor público ganha bem. Não é verdade. Quem ganha bem não está na reforma administrativa que está na proposta. O servidor público, na sua grande maioria, tem um salário muito próximo da iniciativa privada. Não é verdadeiro. Isso, o DIEESE, o DIAP tem apresentado isso. A média salarial, se eu pegar os grandes salários e somar em média, porque a média é um problema, né? Se eu pegar um salário de 30 mil e pego um salário de 2 mil, quantos salários de 2 mil eu tenho de colocar para poder fazer uma média que seja coerente, né? Quer dizer, nesse caso não dá para dizer que você vai botar uma cabeça no freezer e o pé fora do freezer que o sujeito vai sobreviver, né? Porque não basta fazer a média com a cabeça no frio e o pé no fogo. Ou seja, essa perspectiva de dizer que ele ganha muito não é verdadeiro. O que falta é infraestrutura. Os servidores públicos, de um modo geral, eu não estou dizendo que não tem problema. Tem problema. Em todo lugar tem problema. Tem servidor relapso? Tem. Se você pegar o Diário Oficial, todo dia ou todo mês tem muitos servidores públicos demitidos, porque é possível demitir servidor público, sim. É possível servidor relapso. Nem nós, sindicatos, vamos passar a mão na cabeça do servidor relapso. Vocês tiveram exemplos aí que já aconteceram de não dá mesmo. Não dá para defender professor assediador, não dá. Vai defender como? Não tem. Então, o servidor público relapso ele é demitido sim, é possível demitir sim, mas de um modo geral, o servidor público, quando é chamado a prestar um serviço público, ele não mede esforços. Ele trabalha no horário dele, ele trabalha fora de horário, ele trabalha na área da educação, é muito típico isso, né? Quantas festas juninas nas escolas municipais acontecem sábado, final de semana, à noite? Quantas reuniões
reuniões nós participamos à noite, no final de semana, etc., para poder tocar. Os chefes de departamentos, quantas horas trabalha um professor para dar 15, às vezes 16, 17 horas? Eu estou com 17 horas agora, a aula do próximo semestre. Quantas horas a mais você tem que trabalhar para isso? Todos trabalham muito mais do que as 8 horas de um modo geral. O técnico administrativo, ele tem 8 horas. O técnico administrativo, eu fui técnico, sou aposentado como técnico administrativo, viu? O técnico administrativo das universidades brasileiras, eles dão a vida por esta universidade. O servidor público dá a vida pelo seu cargo. Ele não mede esforço no seu horário de trabalho ou fora do seu horário de trabalho. O que ele precisa de respeito. O que ele precisa de salário digno, o que ele precisa de infraestrutura. Agora, eu precarizo, eu não dou condições para ele trabalhar, ele não tem como prestar o trabalho, e além disso, ainda é achincalhado pela população. Essa é a realidade que nós vivemos. Então, eu vou defender sim o servidor público com qualidade, sem defender o relapso, porque eu tenho certeza que é a única alternativa para a população. Eu vou concluir dizendo assim, para quem nos assiste. Na hora que você vai no posto de saúde, quem vai ter um médico para te atender? Você que não paga plano de saúde. Se não fosse o SUS, qual seria a situação da pandemia no Brasil, desse desastre humanitário que nós já vivemos no posto SUS? Serviço público. O que nós precisamos é de mais Estado e não de menos Estado. A pandemia está aí para demonstrar isso. Leomar. Professor, mais uma vez eu vou voltar ao exemplo da Universidade Federal de Goiás para ilustrar esse tema do serviço público, a necessidade do serviço público. Quando iniciou a pandemia, aliás, a Egresso, ela foi acelerada, a sua fundação, a pedido do reitor Edivar Madureira Brasil, que, para enfrentar a pandemia, ele teve que lançar a campanha UFG+D, para arrecadar computadores para os alunos de renda até 2 salários mínimos. E aí nós antecipamos, fundamos a entidade e imediatamente entramos na campanha. Essa campanha, nós conseguimos atender a todos os alunos até que necessitava de computadores para participar das aulas virtuais. Eu não tenho o dado preciso aqui, mas foram mais de 3.000 alunos que receberam computadores, todos doados pela população. Essa campanha mostrou que a população é sensível, que acolhe, e mostrou o outro lado, que é a carência do governo, que é precarizar o serviço para também formar a opinião pública e embasar essas investidas contra o serviço público, que o frigir dos ovos é o estado mínimo. Atualmente, a assistência estudantil está mergulhada numa crise profunda com os cortes e verbas. Eu tentei obter esses dados hoje e 74%... Já está aí, nós tivemos um curso de um corte de 30%. Já está aí. Eu sou a pró-reitora de assuntos estudantis. 30% então do nosso corte. Eu vou provocá-la, então, agora em você dar exemplos concretos sobre isso, dentro dessa amostragem que eu estou querendo dizer. Aí eu entrei no site, 74% dos estudantes da UFG recebem até 1,5 salário mínimo de renda. E esses estudantes tiveram um corte, eu não tenho esse dado aí, esse que é o problema. Mas eu sei que foi mais de 80% de corte para assistência estudantil. Ele não está tendo condições de se manter na universidade, no seu curso, e nem de inserir no mercado, pelo corte das bolsas. Então, o que ele está fazendo? Ele está precarizando o serviço para justificar a privatização, para justificar o fechamento. Então, isso nós precisamos
fazer campanhas como essa, de sucesso como essa, que foi da doação dos computadores, e sensibilizar a sociedade, sobretudo os poderes, o poder legislativo, para vetar isso. E aí, dentro daquele jogo político, os comentaristas falam, os especialistas, dizem que quando chama o Centrão é que a coisa está na berlinda, está próximo ao precipício. E eu acredito nisso, nessas 3 fases desse governo genocida. O primeiro foi daquela fase aquele Alex Sonic, ontem ele fez uma apresentação dessas 3 fases, eu achei fantástica, né? A primeira fase é a fase da fauna, que aquele primeiro-ministro da educação, aquelas loucuras que eles falavam, né? Logo após a eleição, qualquer coisa que eles falassem ainda colava, né? Então, é aquela primeira fase. A segunda fase é a fase dos generais, e aí o ministro da Saúde desmoralizou essa fase. E agora, do precipício, na iminência do impeachment, inicia a fase do Centrão. E o Centrão é aquilo, se o vento bater para o outro lado, eles não pensam 2 segundos para mudar de posição. Então, é o fim desse governo. Então, eu acho que a gente precisa aprofundar esse debate e ajudar a soprar forte e sensibilizar a sociedade. E aí, no caso da universidade, eu não tenho dúvida que, para esse semestre, nós vamos estar ajudando mais uma vez a campanha da universidade para salvar a manutenção desses alunos, que foram anos e anos para conseguir trazer os alunos de famílias excluídas, totalmente excluídas da sociedade, para a universidade, que dá esperança para a sociedade. Então, acho que, na defesa do serviço público, nós podemos dar esse exemplo muito grande. E eu gostaria que a Luciana, então, como pró-reitora, também nos esclarecesse melhor sobre essa questão do abandono da assistência estudantil. E até a gente já fez algumas lives sobre isso, né? Só para finalizar. E só um pouquinho antes dessa ponderação, falar para todo mundo, né? Para curtir nosso vídeo, para compartilhar com os colegas, inscrever no canal da ADUFG Sindicato, e para poder a gente aprofundar mesmo nessas nossas discussões, encontrar caminhos tão necessários nessa construção de uma sociedade que todo mundo fica da boca para fora que fala que passa pela educação, e nós vemos a vulnerabilidade que há hoje, os discentes, para permanecer, que não é só o corte, queria deixar claro, assim, porque não é só o corte da assistência estudantil, do dinheiro do cotidiano da universidade, é também a falta de autonomia na gestão desse recurso, né? Que a gente vê cotidianamente, a gente vê assim, que eu falo, se eu tivesse tanto cuidado com dinheiro que é desviado em outras coisas, tipo obras, que tem com dinheiro da assistência estudantil, a gente teria um Brasil até um pouquinho melhor, mas não. Nós vemos que é uma dificuldade, uma falta de poder ampliar, né? Fazem de tudo que a gente devolva dinheiro, sendo que temos discentes necessitados, porque aquele discente, por conta de um documento, né? Por conta de uma coisa que não foi possível, e a gente, com as questões administrativas, temos que fazer mais sofrimento para o discente em vulnerabilidade socioeconômica, principalmente nesse momento da pandemia. E, para finalizar, 2 minutinhos de cada um, com a pergunta que mereceria 1 hora de cada um. Quais são os nossos caminhos? Quais são os nossos caminhos em defesa desse Brasil para um Congresso melhor, para uma gestão melhor a gente já quer, né? A gente já sabe o que a gente quer em 2022. Mas, assim, eu não sei nem se eu queria chegar em 2022. Mas, assim, quais são os nossos caminhos para estabelecer uma relação melhor entre governo federal,
entre o nosso Congresso e a população brasileira e as instituições? Vou começar com o Leomar. Tá bom. Bom, eu tenho muita esperança. Primeiro, a luta institucional está em boas mãos. O presidente Lula é de uma capacidade inquestionável, ele lidera não só nacionalmente, mas internacionalmente, ele sabe como fazer essa luta, né, como travar essa luta. Então, a luta institucional, da política institucional, apesar de não poder subestimar a força e a estratégia dessa extrema-direita, nós vimos esse presidente recebendo as lideranças neofascistas da Alemanha, o que ele realmente é, mas nesse campo eu acho que está em boas mãos. O presidente Lula tem feito um trabalho amplo, é necessário, e o que depender dessa articulação, nós seremos vitoriosos em 22. Agora, do ponto de vista institucional, do ponto de vista sindical, popular, isso cabe a nós trabalharmos. E aí, a egresso, como eu disse na vez passada, nós precisamos estar trabalhando em conjunto com o ADUF, o Sintifes, o DCE e a reitoria. Nós precisamos fazer esse movimento de contaminar os nossos representantes através da pressão, da participação ativa da comunidade universitária, que precisa ganhar a sociedade cada vez mais, e não só na intenção, mas na ação. E aí a egresso tem esse papel de fazer esse intercâmbio, usando os mais de 100 mil ex-alunos em todo o organismo, organização, órgão público da sociedade, tem um ex-aluno da UFG. Nós precisamos chegar até ele, por isso o apelo a todos os ex-alunos da universidade que ajude essa entidade criada há um ano atrás a fazer esse intercâmbio. Nós não temos que botar o ovo, nós precisamos apenas encontrar mecanismos dessas mãos se entrelaçarem na defesa não só da universidade, mas na defesa de um Estado democrático de direito e progressista. Então, eu acho que esse é o grande desafio nosso, e fica aqui o apelo a quem está nos assistindo para nos ajudar nesse sentido. E, por fim, parabenizar o Brandão pelo trabalho que ele tem feito no PROIFES, gigantesco. Eu imagino, com essa carga horária, o que ele tem feito desdobrando para cumprir esse papel dessa entidade que é tão importante na luta atual das universidades. Ele caiu, né? Caiu, o Brandão caiu. Enquanto ele não volta, se quiser fazer a sua despedida dos nossos companheiros que estão assistindo, aí que ele volta, se ele conseguir voltar, ele também já faz a fala final e se despede. Tá, eu quero agradecer aqui o Gessi, que manifestou, Ana Lúcia, Rosângela, nossa diretora financeira da egresso, a Gilca, João Pires, o Renato, o Fernando, Serine, lá de Jataí, qual é o nome dele? Ele é de catalão, ele é professor em catalão. Eu não sei nem se ele ainda está no Brasil, porque ele ficou preso em outro país, no país de origem dele. Depois você fala se você conseguiu voltar, Serigne, companheiro nosso da UFCAT, das Universidades Novas de Goiás. O Alex também. Eu anotei esses, não consegui anotar os demais que manifestaram aqui. Mas, João, bom, eu acredito que esses debates, as entidades, o Brandão voltando, nós precisamos, todas as entidades, descobrir mecanismos de estimular a parceria. E eu cito o exemplo do 247, que faz convênios entre
as entidades para reproduzir suas manifestações, seus cursos, suas lives. Então, acho que nós precisamos dar esse salto de qualidade para aumentar a nossa audiência e envolver novas entidades. Então, fica também esse projeto, Brandão, e vamos explorar mais você também, viu? Chamar mais para esses debates. Então, é isso. Obrigado. Brandão, suas considerações finais e despedida. E o que fazer, né, Luciana? Veja, acho que o que fazer, para mim, primeiro é dizer que nós não aceitamos esse governo genocida. Fora Bolsonaro está na pauta. Não vamos conseguir, não sei, mas enfim, ele tem que escutar todos os dias que é um governo genocida e que o Brasil não merece esse governo que nós temos. Esse é o primeiro ponto, que para mim é tranquilo. O Brasil não merece esse projeto de destruição do Estado e esse projeto não pode vingar. Portanto, essa é a primeira luta mais ampla que precisa ser feita. Nesta linha, precisamos compreender que não podemos jogar todo mundo no mesmo saco. A política existe para a resolução de problemas. Temos que valorizar os nossos deputados, aqueles que também estão agoniados nesta luta, sabe, Eliomar? Eles estão lá tentando reverter o processo e tão agoniados quanto nós, vendo o Estado sendo destruído. Portanto, o apoio à luta daqueles que no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, saudar o nosso vereador aí, que tem feito esse trabalho tão importante junto com vocês, né? Estão fazendo, precisamos valorizar isso, precisamos estar juntos nesta luta no parlamento também. Terceiro, Luciano, você precisa eleger teu vereador aí, o teu deputado estadual, o teu deputado federal, as pessoas que tal eleger professor comprometido com a universidade, porque tem professor que não está comprometido. Veja os reitores verde e amarelos aí tentando, junto com o Bolsonaro, destruir a universidade. Não basta ser professor. E como não basta ser mulher, não basta ser gay, precisa ter compromisso com a luta. Que tal todos nós nos organizarmos para, na próxima eleição, coletivamente eleger pessoas comprometidas com a nossa luta? Chega de só ficar tentando, né, Luciano? Faz tempo que eu não elejo ninguém também. Por quê? Porque nós elegemos projetos, não elegemos pessoas. Então, temos eleição no próximo ano. Precisamos derrotar Bolsonaro. Eu espero que seja com Lula. Né? Eu estou muita esperança que o Lula venha e que nós derrotamos o Bolsonaro com o Lula. Se não for com o Lula, temos que derrotar Bolsonaro de qualquer maneira. Temos que derrotar este projeto que está colocado aí. Não basta derrotar o Bolsonaro. Não basta que o Congresso Nacional continuar com esta característica, com esta configuração que ele tem hoje. Temos que eleger deputados comprometidos com a luta, senadores comprometidos com a luta. E aí, bom, tudo passa pela política. É a alternativa que nós temos. Não dá para esperar os vereadores de 2024. Vai ser no próximo agora. E até lá, todos os dias, muita luta na defesa da universidade pública brasileira, na defesa da Andifes, na luta pelo orçamento. Não podemos deixar fechar o UFG, fechar as universidades brasileiras. A UFG está sendo mais uma a mostrar que vai acabar o dinheiro e não tem o que fazer. E aí, nós vamos ter que ir para a rua, apesar da pandemia, com todo cuidado, para poder desbloquear. Tem dinheiro, gente, tem dinheiro. É uma falácia dizer que não tem dinheiro. A carga tributária não é que seja mais alta, isso não é o caso de ser mais alto ou menos, ou menor, maior ou menor. Tem dinheiro suficiente para a educação brasileira, para a universidade brasileira, e nós precisamos buscar esse dinheiro, que o governo pare de mandar para o mercado financeiro e que traga o dinheiro onde tem que ser aplicado. Essa é a nossa luta diária de cada dia, né? Eu acredito nela e acredito que podemos fazê-la. E com isso, agradecemos ao professor Brandão, a Eliomar, com excelente contribuição ao nosso debate. As universidades, Goiás hoje conta com 3 universidades federais que lutam muito pela sua sobrevivência. No caso da UFJ, o UFCAT, nós lutamos pelo nosso estabelecimento enquanto tal, né, nesse processo de separação todo. Os institutos federais, todas as entidades federais voltadas para a educação, que essa questão, né, os egressos são também as universidades federais. Até ontem todos éramos, né, UFG, então os egressos também muito têm de membros da UFJ, e nós encerramos por aqui
e convidamos a todos a participarem na próxima quinta-feira, às 16 horas, com mais uma edição do nosso ciclo de debates. Não percam. Muito obrigada e força sempre. Vamos continuar na nossa luta. Até mais. Sempre à disposição, Luciana. Obrigada. Até mais,